portanto o programa será cirurgia geral, a seguir vem cirurgia cardíaca e torácica. Olá Raquel, já estamos aqui a ver, então vou passar à tua apresentação. Até já. De volta, pronto, a Marta já me apresentou, eu também já me apresentei. Sou interna do terceiro ano de Cirurgia Geral do IPO em Coimbra. A coisa mais difícil para fazer esta apresentação foi quando a Marta me perguntou como é que eu definia a minha especialidade. Pronto, eu defino como desafiante. Eu comecei a pensar desafiante em termos profissionais porque tecnicamente é uma coisa totalmente nova, não é? Quando nós começamos, nunca tinha operado um doente na vida. Academicamente, porque nos estão constantemente, como noutras especialidades, mas eu sinto isso na nossa, a que estejamos constantemente atualizados, a fazer coisas, apresentações, trabalhos, mas depois em termos pessoais também é desafiante. Portanto, não só a conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, porque nem sempre é fácil, tem de haver muita compreensão da nossa parte, da nossa família, dos nossos amigos. Desafiante também a nível pessoal para lidar com o nosso dia a dia e já vão perceber um bocadinho porquê. Começando então com os pontos positivos. Então, considero estes 4 pontos positivos. A primeira é a variedade de atividade. Atividade não só daquilo que nós efetivamente fazemos todos os dias, portanto, onde nós trabalhamos no bloco central, no ambulatório, na consulta, no internamento. Temos serviços em que tem também unidades de cuidados intermédios pós-cirúrgicos. Portanto, são tudo atividades muito diferentes e valências diferentes que nós podemos fazer na nossa especialidade. E depois, de atividade em termos de patologia que nós tratamos. Portanto, existem várias unidades funcionais, nem todos os serviços estão divididos, mas formalmente, mas essa divisão existe. E, portanto, essa liberdade de escolha de quem ainda não sabe, que foi o que me aconteceu a mim, quem ainda não sabe bem aquilo que gosta mais ou aquilo que prefere, é entrar numa especialidade em que tem essa variabilidade de escolha, essa liberdade, para mim foi um ponto positivo. Depois, uma vida muito ativa, portanto, não temos rotina absolutamente nenhuma, enquanto internos. Depois, especialistas, a vida é sempre um bocadinho mais calma, um horário mais fixo, uma patologia mais fixa e, portanto, foge um bocadinho depois disso. Mas, de qualquer das maneiras, temos uma vida ativa porque é difícil termos rotina, não é normal termos uma semana igual à outra. Portanto, e isso para mim é uma coisa boa porque a minha personalidade, pronto, não se coaduna com estar, por exemplo, um dia inteiro num consultório 5 dias por semana. Isso para mim não era tudo aquilo que eu não queria. E, portanto, para mim isto foi sempre um ponto positivo nesta especialidade. Depois, o muito trabalho, eu vejo isto como um ponto positivo, na medida em que, como nós temos muitos doentes, ok, que é verdade que temos, mas existe muito espaço para trabalho nos serviços em termos de hospitais públicos, portanto, eu noto e acho que é um bocado transversal a todos os hospitais, que há muito espaço para melhoria, mesmo dentro dos serviços há sempre alguma coisa que ainda não está bem desenvolvida, pode melhorar e, portanto, há sempre oportunidade para nós nos encaixarmos em alguma coisa e sermos necessários e úteis em desenvolver esta nova parte do serviço, mas depois também em termos de privada, não é? Portanto, se quisermos trabalhar extra e é sempre, como temos muito trabalho, muitos doentes, há essa possibilidade e cada vez mais, eu sinto, principalmente, eu acho que cada vez há mais clínicas, mais hospitais privados que têm essa possibilidade e que querem, que pedem efetivamente médicos para trabalhar. Finalmente, é uma especialidade puramente cirúrgica, portanto, quem gosta de bloco operatório, a cirurgia é claramente a especialidade que mais bloco tem, portanto, não é uma especialidade médico-cirúrgica, é uma especialidade cirúrgica e, para mim, isso sempre foi um ponto positivo. Mas existem pontos negativos, obviamente, todas as especialidades têm. Esta coisa de não haver rotina também faz com que exista um bocado de imprevisibilidade daquilo que vamos fazer no dia a dia, portanto, principalmente nos dias em que temos bloco operatório, nem sempre é fácil conciliar os horários, as coisas que temos combinadas a seguir ao trabalho, o ginásio, o jantar, muitas vezes é normal chegarmos atrasados ou temos que faltar a eventos importantes, a coisas familiares, encontros familiares importantes, isso acaba sempre por acontecer e eu considero, pronto, naturalmente que isso é um ponto negativo, não é exclusivo da especialidade de cirurgia, mas em termos do bloco operatório durante a semana isso acontece muito. A morbilidade com que nós temos que lidar
diariamente. Acontece, portanto, nós, sendo uma especialidade puramente cirúrgica, em que nós operamos doentes todos os dias, existem complicações, mesmo quando não há complicações, quando corre tudo bem na cirurgia, podem haver complicações na mesma, e, portanto, temos que aprender a lidar com isso. Sei que não é, aprende-se a lidar cada vez com o tempo e com a experiência, mas sei que há pessoas que se calhar estão mais viradas para ou conseguem lidar um bocadinho melhor com isso do que outras, e portanto isso é um fator a ter em conta quando escolhem a especialidade. Portanto, se é efetivamente morbilidade e mortalidade, portanto, se é uma coisa que vocês efetivamente não querem lidar e não querem ter na vossa vida, então é uma especialidade pronto, que se calhar não faz sentido como pôr nas primeiras a escolher. O serviço de urgência depende um bocadinho de hospital para hospital, mas no geral é um serviço de urgência pesado, com muitos doentes, e o problema do serviço de urgência, e que eu acho que é transversal a todos os hospitais, é que à cirurgia vão muitos doentes que não têm uma patologia cirúrgica, primeiro, que não têm uma patologia cirúrgica que a cirurgia geral sabe tratar. Muitas vezes são coisas de cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, mas que em hospitais mais pequenos, particularmente hospitais mais de interior, em que têm menos especialidades, acaba por acontecer e pronto, é um fator a ter em conta e efetivamente ele existe. Depois, é uma especialidade com pouca consulta, para mim isto é um ponto positivo, mas considero que pode ser um ponto negativo, portanto nós só temos um período de consulta por semana, uma manhã ou uma tarde habitualmente, comparado com uma médico-cirúrgica é muito menos. Em termos do internato, portanto, o internato de cirurgia geral tem 6 anos de duração, portanto é aquele que dos mais longos. Temos destes 6 anos, um ano que é ocupado com estágios opcionais, 4 estágios opcionais de 3 meses cada. Isto basicamente são estágios obrigatórios de uma lista em que nós podemos escolher opcionais, portanto são estágios obrigatórios desta lista. Além destes estágios, ultimamente os serviços têm sido receptivos a fazer eventualmente estágios fora de 1, 2 meses, fora no estrangeiro, se isto obviamente trouxer uma mais-valia para o interno ou mesmo para o serviço. O internato que eu conheço melhor é o meu, não é? Naturalmente, do IPO em Coimbra, que é um bocadinho diferente. São 6 anos, mas em que nós temos que fazer 2 anos de cirurgia geral fora, porque é um hospital oncológico e, portanto, nós temos que fazer 2 anos fora, num serviço de cirurgia geral, num outro hospital à nossa escolha. Que em princípio tem que ter patologia benigna e tem que ter um grande volume, que é para nós conseguirmos fazer número daquilo que nos falta num hospital oncológico. Depois temos então um ano que são as tais opcionais, que isto não é suposto, não é obrigatório fazer por esta ordem, mas vai-se intercalando estes estágios opcionais ao longo dos 6 anos. E, portanto, na prática, nós ficamos 3 anos no IPO em Coimbra e 3 anos fora, porque são 2 mais 1 das opcionais. A urgência, o serviço de urgência externa no IPO em Coimbra não existe, portanto, nós somos obrigados a fazer fora. E somos obrigados apenas a fazer 12 horas de urgência por semana fora. Portanto, no meu hospital, eu não tenho que fazer 2 bancos de 24 por semana, como em alguns sítios efetivamente fazem. Eu tenho que fazer 12 horas por semana com a nossa diretora atualmente. Não é obrigatório, às vezes há hospitais, por exemplo, o IPO em Lisboa tem um acordo mais ou menos formal com o HBA, mas em Coimbra nós podemos escolher onde quisermos, e eu escolhi fazer em Gaia, que foi onde fiz os 2 anos de cirurgia iniciais, e continuo lá a fazer 12 horas de serviço de urgência por semana. Normalmente estas 12 horas podem ser diurnas ou noturnas ou fins de semana, portanto roda tudo, isso depois depende do hospital onde vocês estão e como é que funciona o serviço de urgência lá. Depois, em termos de horas trabalhadas por semana, é assim, eu sinto que isto é muito diferente de hospital para hospital. O que eu escrevo aqui de 40 a 50 horas por semana, que o que eu acho que andava a fazer mais ou menos ultimamente são 50 horas por semana, eu sei que não é de todo a realidade dos hospitais, em hospitais centrais, por exemplo, um Santa Maria, um São João,
o ZUC em Coimbra, não, eles trabalham muito mais horas, mas muitas vezes por causa disto, o serviço de urgência, que são obrigados ou que são pedidos para que façam mais serviço de urgência, porque têm poucas pessoas para fazer a escala. Por isso, eu acho que em todas as especialidades, e já vamos falar a seguir, para vos ajudar na escolha, eu acho que isto é um ponto importante, porque na mesma especialidade, dependendo do hospital, isto pode ser muito dispar. E acho que é importante, apesar de tudo, tentar, obviamente, escolher um sítio em que se trabalhe menos, mas em termos de serviço de urgência, mas não é para trabalhar, não é que seja para trabalhar menos, porque para trabalhar menos por si, é porque durante o internato é importante que, eu pelo menos eu acho, que nós consigamos estudar ou ir estudando durante a semana ou ao fim de semana, não estou a dizer sempre, mas ir estudando para consigamos perceber o que é que estamos a fazer durante a semana, no bloco, na consulta, consigamos orientar os doentes. Quando trabalhamos horas a mais, não temos tempo para isso, não temos disponibilidade mental para chegar a casa e estudar. Portanto, eu acho que em termos de internato é importante escolher um sítio que tenha horas que nos dê disponibilidade mental para que consigamos fazer as nossas coisas da nossa vida pessoal, mas também tenhamos tempo para fazer isto, para estudar, para que sejamos melhores no nosso trabalho no dia a dia. Como é que nós escolhemos? Então, eu acho que, continuando nisto, eu acho que há uma principal diferença entre hospitais centrais e distritais. Vocês, dependendo da especialidade que vão escolher, ou se forem ver na cirurgia, devem ver se todo o internato é obrigatório eles fazerem nesse mesmo hospital, ou se em hospitais mais pequenos se pode fazer estágios fora. Por exemplo, no IPO em Coimbra, eu faço praticamente 3 anos fora do IPO. E fazendo fora, se o serviço está disponível para nós escolhermos à vontade. E, portanto, quando são hospitais mais pequenos, imaginem, pensem assim, pelo menos o que eu pensei quando escolhi, se não há aquele sítio que eu quero muito, então eu prefiro ir para um sítio, um hospital mais no interior, por exemplo, estar lá menos tempo e depois fazer estágios fora e acabar o internato num hospital central, se essa for a minha escolha, para conseguir ter um internato no hospital que eu quero, ou a formação num hospital que eu acho que é melhor, apesar de ser interno de um hospital mais pequeno. Depois, em termos destes estágios opcionais da cirurgia, eu sei que há sítios, por exemplo, que estes estágios opcionais para toda a gente têm que fazer sempre os mesmos, por exemplo, em Coimbra, nós é que vamos escolhendo o que é que queremos. Por exemplo, em Gaia, que é um hospital que eu conheço, que faço lá a urgência e que fiz lá os 2 anos iniciais, todos, ou antigamente tinham que fazer urologia, ginecologia e vascular. Portanto, obrigatoriamente, esses estágios já estavam, não se podia escolher outros, eram aqueles. Depois, em termos da cirurgia geral, ver se o serviço está dividido em unidades funcionais ou não. Em serviços grandes isto normalmente acontece, em serviços mais pequenos normalmente não faz tanto sentido, mas isto das unidades funcionais é para perceberem que a partir do momento em que existe esta divisão, para os internos eu acho que é um bocadinho melhor para aprender, porque existem normalmente rotações e, portanto, quando estão na hepatobiliar, estudam a hepatobiliar e veem a hepatobiliar e é mais fácil para sistematizar e não foi isso que aconteceu comigo. Eu acho que é mais fácil para ir sistematizando as coisas ao longo do internato e para ir estudando. Portanto, eu acho que isto é uma mais-valia. E depois, se o serviço onde estamos a pensar fazer esta especialidade se apoia os internos ou não. Há locais em que, por exemplo, no meu hospital, em Coimbra, o serviço em si não nos apoia grandemente para fazermos trabalhos ou apresentações ou irmos a congressos. Portanto, não é um serviço que nos obriga e que nos esteja a espicaçar para fazermos isso, mas noutros sim, e eu acho que isso é importante porque nos obriga a estudar, a ser melhores e quando nós estudamos e fazemos estes trabalhos é que depois também começamos a ter algumas dúvidas que nunca nos apareceram e assim é que vamos aprendendo, ou pelo menos eu. Importante ver isto das médias de horas de urgência por semana. Em cirurgia isto faz toda a diferença, como eu vos estava a dizer, há sítios em que como têm menos pessoas para fazer a escala, pedem 2 bancos de 24 por semana, um banco de 24 mais 12 horas, há outros sítios que não, que existem internos suficientes e portanto dá para fazer 12 horas por semana por sistema e ocasionalmente fazer umas horas extra, mas não por sistema.
E as férias, que óbvio também é super importante, saberem se é fácil tirar férias, se têm de andar a pedinchar, se podem tirar quando querem, se são obrigados a tirar numa determinada altura, porque isto depois depende muito de serviço para serviço e de diretor para diretor. Eu acho que isto são os pontos a perguntarem quando estão a pesquisar uma especialidade num determinado hospital, são estes os pontos que devem perguntar. Relativamente à cirurgia, desculpem, antes disto, portanto, a minha experiência, eu não sabia bem o que é que queria, sabia o que é que não queria. Sabia que não queria especialidades médicas, sabia que não gostava de consulta, sabia que não queria ter uma especialidade, uma vida rotineira, não sei. Pronto, eu acho que isso tem que ser um autoconhecimento nosso, perceber aquilo que nos imaginamos a fazer daqui a 20 anos e pensar, ok, eu daqui a 20 anos quero ter filhos, chegar a casa às 5 da tarde, ou estar super tranquila, não trabalhar muito, ou não quero fazer todos os dias a mesma coisa, ou quero ter esta liberdade de poder escolher aquilo que faço. Pronto, eu acho que é assim que tenho que pensar. Portanto, eu sabia que queria uma especialidade cirúrgica e depois, no dia em que fui escolher as especialidades que eu gostava, nos sítios que eu gostava já não havia, e portanto tive de, no dia anterior, pensar de novo tudo, e pensei entre ir para um hospital mais pequeno, ou uma cidade mais pequena, em que não vou conhecer ninguém, ou ir para a minha cidade, que eu sou de Coimbra, num hospital mais pequeno, mas posso mais ou menos fazer o meu internato, foi isso que eu escolhi. Pronto, e acho que o mais importante é esta coisa da adaptação, de nós conseguirmos, independentemente daquilo que escolhemos, experimentar, ver se nos conseguimos adaptar e pronto, eu acho que isso é mais fácil para umas pessoas que outras, para mim é super fácil. Em termos da cirurgia, no último ano foram mais ou menos estes os hospitais escolhidos com notas mais altas. Obviamente, temos sempre aqui hospitais do Norte, porque nós temos mais alunos do Norte que acabam a faculdade e que querem voltar para as suas, pronto, mais perto da família, e por isso eu acho que há sempre esta tendência e não tem propriamente a ver se o hospital é melhor ou pior, ou a formação é melhor ou pior, mas eu acho que sim tem a ver com isso. Pronto, fica a vossa escolha. Eu acho que não se devem reger pelo que teve melhor nota o ano passado ou o que seja, devem tentar pesquisar aqueles pontos que eu vos disse de cada serviço, porque eu acho que muitas vezes estas escolhas a nível dos rankings são muito mais escolhas pessoais do que escolhas profissionais, na verdade. Portanto, acho que é isso. E pronto, é tudo. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou se querem perguntar mais alguma coisa. Obrigada, Raquel, foi espetacular. Temos aqui uma dúvida, sim. Estão aqui a perguntar como é o internato de cirurgia no IPO do Porto. Se tens alguma ideia? Eu conheço duas miúdas que fazem urgência comigo, uma que já acabou o internato e outra que está no sexto ano agora, sim, está no sexto. Olha, eu sei que eles aprendem muito, sei que também trabalham alguma coisa, elas fazem, em termos de urgência, fazem 12 horas, como eu, fazem também em Gaia, ou fizeram. O IPO tem uma particularidade em que nós somos muito responsáveis pelos nossos doentes, portanto, no dia anterior, e é o que eu também faço, e o que eu sei que elas também faziam, em vez de haver uma consulta de admissão ou de haver um especialista ou uma unidade funcional que trata dos doentes que vão ser admitidos, sei que no IPO somos nós que temos de fazer isto. Portanto, às vezes temos de ir ao fim de semana ao hospital, sei que temos que nós de ir no dia anterior preparar o doente para ser operado no dia seguinte, mas sei que é um sítio que se aprende muito, muito, muito. Portanto, acho que é um sítio ótimo. Obrigada, Raquel. Vamos ver se há aqui mais alguma questão no chat. Aproveitem agora. Parece que não. Foi muito bom, Raquel. Muito obrigada. E agora bom descanso.